Adore ao Senhor, exalte o nome dele. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele morreu por mim, ele morreu por você, e hoje ele vive, hoje ele reina. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Confiar em um Deus que faz milagres.
nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, Mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. chega o dia. Dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar a fé o que não se pode ver. Chega o dia de entender até o fim não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Olá, igreja, graça e paz. Fomos agraciados com mais um domingo, com mais um dia do Senhor, com a oportunidade de, junto com a igreja, adorarmos ao Senhor, sim, juntos. Nós estamos juntos virtualmente, não estamos juntos presencialmente, mas o virtual também é real. Deus também recebe o nosso louvor, a nossa adoração, escuta as nossas orações e nós, como seu povo, devemos buscá-lo. Eu queria te incentivar nesse momento a abrir a tua Bíblia no Salmo 133, Salmo de Davi, 3 versos apenas. Nós vamos ler todos os 3 versos. Eu queria te incentivar a você pegar a sua Bíblia, acompanhar essa leitura. Não fique simplesmente passivo, interaja com os momentos de culto. Você já sabe, o culto é como um diálogo. O Senhor fala conosco, nós falamos com o Senhor. Vamos ler a sua palavra para escutar a sua doce voz, para que Ele continue a nos abençoar nesse momento de culto. Nós já entoamos alguns louvores e agora vamos escutar a voz de Deus através da leitura da sua palavra. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. 3 versos apenas, mas que ecoam grandes ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. Nós podemos cultuar o Deus vivo e verdadeiro. Nós devemos cultuá-lo, porque Ele é digno de toda adoração. E Ele nos concede bênçãos, Ele nos concede vida nos nossos louvores, quando nós os buscamos, porque Ele é o Deus que se compadece de nós. Ele é o Deus que ordena bênçãos para o seu povo. Eu queria que nesse momento você abaixasse a sua cabeça, você fechasse os seus olhos, para que a gente venha orar esse Deus vivo e verdadeiro, esse Deus que se alegra na nossa comunhão, que fala que é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. O distanciamento social, o isolamento que nós vivemos, não é capaz de romper a nossa comunhão e romper os nossos relacionamentos. Nós precisamos alargar as fronteiras, viver o novo normal que nos está proposto com as consequências da pandemia e continuar sendo igreja, continuar cumprindo a missão que é de Deus, e nós somos os seus cooperadores. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar,
entregando esse culto ao Senhor mais uma vez, para que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, para que Ele fale ao nosso coração logo mais também no momento da exposição das Escrituras. Pai, muito obrigado. Obrigado pela bênção da tecnologia. Obrigado porque mesmo das nossas casas nós podemos te cultuar, Senhor. Nos ajuda, mantenha a nossa fé aquecida, a nossa fé firme, somente firme no autor dela, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado porque aquele véu que separava não separa mais e nós podemos cultuá-lo em espírito e em verdade. Sê conosco, sê com a tua igreja, sê com a IPB Candeias, abençoa cada família que está assistindo essa transmissão, que eles não simplesmente assistam, mas que cultuem, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Vocês todos são muito bem-vindos, em especial vocês que estão visitando a nossa transmissão, você que está talvez em outros cantos, outros locais do nosso Brasil, todos vocês são muito bem-vindos. Para a gente é um privilégio tê-los em nossa transmissão do nosso culto. Deus te abençoe. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque. Aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. E se você está nessa transmissão pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Candeias. Nós vamos começar falando sobre a EBD. A EBD é a nossa escola bíblica dominical e agora ela está no formato EAD, ensino à distância. Ela acontece todos os domingos e é a oportunidade que você tem de se juntar com a sua família e estudar a palavra de Deus. É só acessar o nosso site pcandeias.com.br e baixar as lições. Também nos domingos de manhã nós temos uma surpresa maravilhosa, a nossa live clássica, com uma ministração super especial, todos os domingos às 10 horas da manhã. É só ficar ligadinho nas nossas redes sociais. Falando em redes sociais, a nossa igreja está em todas. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, sempre como IP Candeias. E é lá que você vai ficar por dentro de todas as atividades da igreja e dos nossos cultos, das nossas lives. Lembrando que as coinonias e os GEs também estão acontecendo online, via Skype, Hangout, Zoom. Então é a oportunidade que a gente tem de se manter unido, mesmo estando longe um dos outros. Então fique calmo, fique em casa, fique online, que logo logo a gente está junto de novo. Olá, igreja, tudo bem? A paz do Senhor. Eu estou aqui em casa, mas eu vim dar um recadinho para vocês. Todo domingo, às 4 horas da tarde, lá no nosso canal do YouTube da igreja, tem história de Jesus. Então assista e compartilhe e deixe o seu like. Tchau, tchau! Olá, irmãos! Todos nós sabemos que as consequências da pandemia que nós temos enfrentado não se restringe apenas à área da saúde. Vários outros segmentos foram também afetados, inclusive a economia. Diante desse contexto, vários missionários têm sofrido com seus sustentos comprometidos. Seus mantenedores e igrejas parceiras também foram afetados economicamente. Percebendo essa realidade, o nosso Ministério de Jovens, do Plano B, vai promover uma live solidária, uma live missionária, no último sábado do mês de junho, dia 27, às 19 horas, no canal do YouTube do Plano B. Todo o dinheiro ali arrecadado será revertido integralmente para missionários aqui na nossa região, no Nordeste brasileiro. Eu, o pastor Halley, pastor Guilherme Franco e o pastor Andrew Philip traremos algumas reflexões. O louvor está sensacional. Além do Plano B Music, teremos algumas bandas de todo o Brasil, como a Banda Tanlan, Nós em Um, Ana Heloísa, a Banda Ipona e vários outros convidados que ainda estão nos confirmando. Marque na tua agenda, dia 27 de junho, às 19 horas, no canal do YouTube do Plano B. Vem fazer a obra missionária com a gente. Deus te abençoe. Se você precisa resolver algo na secretaria da igreja ou devolver seus dízimos e ofertas, a igreja está aberta de segunda a sábado, de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde às 8 da noite.
Só você ir ali pela lateral da igreja e tem uma campainha na frente da porta da secretaria. Nós gostaríamos também de te incentivar a fazer culto doméstico com a sua família. Aproveite para estarem juntos, orarem e estudarem a palavra de Deus. Nós temos mensagens disponíveis no nosso site e no YouTube. Lembre-se também de dizimar e ofertar online, porque nesse momento a igreja está onde você está. O Plano B, nosso Ministério de Jovens, também está com uma super programação. Eles têm live de oração toda quarta-feira às 8 horas da noite pelo Instagram e os cultos acontecem todo sábado às 7h30 da noite pelo YouTube. Eles também produziram um livro digital com devocionais. Se você tiver interesse em adquiri-lo, é só entrar em contato. O Plano Betim, nosso Ministério de Adolescentes, também está com uma super programação. Toda terça e sexta, lives no Instagram a partir das 8 horas da noite. Está imperdível. Nós gostaríamos também de falar com você que deseja um atendimento na igreja. Você precisa de uma oração ou você precisa de um aconselhamento. Nós gostaríamos que você entrasse em contato na igreja com o telefone 99976-1915. Alguém vai te atender e vai agendar para você um atendimento virtual. Irmãos, estamos com muitas saudades, mas o momento ainda é de isolamento junto à sua família. Então não deixe de orar e se conectar conosco através das nossas mídias sociais. Logo, logo isso tudo vai passar e vamos poder estar juntos novamente. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Vamos continuar adorando ao nosso Deus que é vivo e verdadeiro, Deus que recebe o nosso louvor e a nossa adoração, agora com os nossos dízimos e ofertas. Eu queria te incentivar a abrir a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler um versículo apenas, o versículo 9, Provérbios capítulo 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós devemos honrar o Senhor com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos talentos. Afinal, é Ele, em fins últimos, que nos concede tudo. Inclusive, devemos honrá-lo também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos bens. Afinal, como dito, é Ele que nos concede tudo. Num momento como esse, de generosidade, nós estamos, na verdade, devolvendo, quer seja com o nosso dízimo, quer seja com alguma oferta, uma parte do todo que Ele nos concede. É de ciência de todos que algumas famílias têm enfrentado grandes dificuldades devido às consequências da pandemia. E a nossa resposta deve ser igreja nesse momento. Que você possa continuar contribuindo para que a igreja continue a ser sustentada através da tua instrumentalidade. Mas nunca esqueça, em fins últimos, quem sustenta a igreja e a sua casa é o Senhor. Vamos ser fiéis ao Deus que é fiel. Eu queria orar nesse momento uma oração de gratidão por tudo que Ele tem proporcionado em nossa vida. Pai, a nossa palavra é gratidão. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças por tudo que o Senhor tem nos dado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai amado. Muito obrigado porque não tem faltado nada. Muito obrigado porque o Senhor tem nos levantado como igreja para ser resposta de oração para tantas famílias que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Nós podemos fazer a transferência de nossos dízimos e ofertas nas contas que estão sendo apresentadas aí na tela, ou você pode ir nas nossas redes sociais. Lá você encontrará todas as informações necessárias para uma possível transferência. Mas se você achar melhor, de segunda a sábado, de 8 a meio-dia e de 14 às 20 horas, parando apenas no horário de almoço, nós estamos com a nossa equipe na secretaria da igreja, também a postos, para te ajudar a dizimar e ofertar, se você assim preferir. Que Deus te abençoe, que você continue sendo fiel ao Deus que é fiel. Meu Jesus,
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. O Senhor que está no controle de nossas vidas. O Senhor que é bom, aleluia. Graça e paz, queridos. Nesse tempo de pandemia, temos enfrentado esse vírus que tem alcançado, infelizmente, muitas famílias e muitas casas, inclusive a minha casa, né? Eu pude vencer esse vírus, e meu marido também, os meus pais, porque cremos que primeiramente Cristo, Jesus, ele foi a cura, né?
perante esse vírus, perante qualquer outro vírus que vier adentrar as nossas casas e entrar nas nossas vidas ou na nossa saúde. Ele é a cura. Creia nisto e vamos louvar juntos esta música que fala sobre isso, que Jesus é a cura. Creia nisso. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio, Deus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creia nisso, meu irmão. Ele é a tua cura. Aleluia. Graças a Deus, queridos, eu quero convidá-los neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, a partir do versículo 1. Josué 3, a partir do versículo 1. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar
e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e a arca e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vamos orar ao Senhor. Pai, agora nós vamos meditar na Tua palavra. E nós não aprenderemos nada dela se o Teu Espírito Santo não falar conosco. Abre, Senhor, nosso entendimento, descortina nossos olhos a Tua palavra. Nos faz saber exatamente as verdades que precisam ser ditas para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nosso meio e desvendar diante de nós o que compete à Tua igreja. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Algumas semanas atrás eu preguei sobre valorizarmos a presença de Deus. Moisés disse: não me faça subir desse lugar se tua presença não for comigo. Depois dessa mensagem eu preguei sobre o zelo que devemos ter com as coisas de Deus e com a presença de Deus. Quando os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles levam fogo estranho ao altar, a punição é a morte. E Deus diz a Moisés para falar a Arão e aos seus outros dois filhos que ele estaria mostrando a santidade para o povo, para que todos soubessem que deveria haver zelo com a presença de Deus. Hoje, essa terceira mensagem, eu vou apontar para a nossa relação com essa presença. Quais são as nossas atitudes para com a presença de Deus? Como devemos agir diante da presença de Deus? Eu escolhi este momento da história. O povo já tinha saído do Egito, o povo já tinha passado aqueles 40 anos no deserto, Moisés aqui já tinha morrido, Josué herda a liderança do povo de um pouco mais de 3 milhões de pessoas, mais ou menos. E ele está às portas da terra prometida, daquilo que foi prometido ao patriarca Abraão, há séculos atrás. E o primeiro obstáculo, vamos dizer assim, na realidade o segundo obstáculo, porque o primeiro obstáculo eu entendo que foi no capítulo 1 mesmo, quando Deus ali trata o próprio Josué, falando que ele agora era o líder daquela nação. E vamos tratar então do segundo grande obstáculo, é o Jordão. O rio está exatamente entre um sonho e a sua realização. O rio está exatamente dividindo entre uma expectativa e uma concretização. Entre o que foi falado para Abraão lá atrás e agora eles iam botar o pé na terra e dar início àquela sequência das promessas de Deus para os patriarcas. E por que eu sinalizei que essa mensagem vai falar sobre a nossa relação com a presença de Deus? Porque nesse texto é muito claro, quando na construção desse novo momento que está se crescendo diante de Josué e de toda a nação de Israel, Deus deixa evidente um elemento como um símbolo da sua presença. E esse elemento é a Arca da Aliança. É sobre a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, que vai nos nortear durante os próximos minutos, nos ensinando como devemos agir, reagir, tratar, observar a presença de Deus. Eu quero já antecipar uma coisa na mensagem. Infelizmente, eu não vou poder colocar todos os pontos que eu pensei. Seria preciso um estudo, uma mensagem muito grande, e no momento não é a nossa proposta. Em tempo oportuno, nós vamos nos aprofundar mais na simbologia, na importância do que era realmente a Arca da Aliança. Todos nós sabemos,
A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela continha os 10 mandamentos, o vaso com o maná e o bordão de Arão que floresceu. Vamos falar um pouco, vou gastar só poucos minutos, sobre a arca. A Arca da Aliança, ela era feita de ouro, ela foi construída com madeira de acácia e revestida com ouro por dentro e por fora. Isso está em Êxodo capítulo 37. Eu vou ler esse texto que eu acho muito importante, só para, antes de entendermos, de só falarmos, e é a verdade que a arca simboliza a presença de Deus, deixa eu falar uma coisa com vocês que eu achei muito interessante no que diz respeito à arca. Êxodo capítulo 37, a partir do versículo 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Veja que Deus sai orientando milimetricamente de como deve ser feita essa arca. Versículo 2: de ouro puro a cobriu, por dentro e por fora, e fez uma bordadura de ouro ao redor dela. É como eu disse, eu não vou poder me atentar e gastar tempo com esse ponto da mensagem, mas eu queria falar só 2 coisas interessantes que eu achei que são relevantes da arca. Primeiro, ela foi feita de madeira de acácia. Acácia é uma madeira que tinha espinhos, ela é um espinheiro, a acácia. E na pregação que eu vi certa vez do pastor Glênio, ele citando outro pregador, ele diz que o ouro simboliza Deus, a sua santidade, a sua presença. Ele cobria essa acácia, a arca, né, por dentro e por fora. E a gente pergunta por que por fora e por dentro? Porque o ouro tinha que estar envolvendo. Presta atenção, eu achei muito interessante isso. Se a acácia, ela é um espinheiro, e que o símbolo dela é a pecaminosidade do homem, presta atenção. Vocês sabem, a coroa de espinho que furou o nosso Senhor, ela simbolizava exatamente o nosso pecado cravando em Cristo. Por isso que a arca era feita de acácia, uma planta que tinha espinhos, uma árvore de espinho, um espinheiro. E se o ouro representa Deus, o por fora é o natural, é o visto, é o visível, mas por que ouro por dentro? Porque Deus é o mesmo, por dentro e por fora, e Ele envolve a nossa natureza caída com graça e misericórdia. Veja o símbolo, o porquê de ser acácia e ter ouro por dentro e por fora. Acácia, espinheiro, que simboliza a nossa pecaminosidade. Tudo que tem nas Escrituras, e eu convido você a ser um amante da palavra, tem um significado, tem um porquê. Deus foi detalhista em tudo que Ele fez. E daqui a pouco você vai entender por que a arca tem que ir na frente. E os levitas não podem tocar na arca, eles passam os seus varais, por varais de ouro, a madeira que eles vão colocar nos ombros, porque a presença de Deus é santa, não pode ser tocada, é perfeita. E o texto, e voltando para Josué capítulo 3, a orientação é que, em primeiro lugar, o povo precisava ficar com os olhos fixos na arca. E esta arca, que representava a presença de Deus, enquanto ela era conduzida pelos levitas, o povo precisava ficar com os olhos atentos neste lugar, neste utensílio, porque era ele que iria conduzir o povo para a promessa, para enfim a concretização dos sonhos. E aqui eu faço a primeira observação da mensagem: como está a nossa observação para aquele que representa a presença de Deus. Já eu volto para cá, mas se você for para Colossenses capítulo 1, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar
da pessoa de Cristo. E ele usa a seguinte expressão. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se a arca representava a presença de Deus e Cristo é a imagem do Deus invisível, e se hoje nós não olhamos para a arca, que a arca nem sabemos onde está. Eu anotei uns textos em casa e a última vez que a arca é citada na Bíblia foi no ano 622, se eu não me engano. Depois disso, quando você vai ver Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele leva os utensílios, a arca, o candelabro e mais 2 elementos. Eles não são citados na lista dos utensílios. Ou seja, ali já não sabia onde estava a arca. A arca vai ser falada em Apocalipse, no final das coisas, no final dos tempos. Quem representa a presença de Deus? Quem é o Emanuel, o Deus conosco? Jesus. E aqui em Josué capítulo 3, para então eles ultrapassarem aquilo que estava impedindo eles de chegarem à promessa, a arca tinha que ir na frente. O que nós aprendemos com isso é que o nosso relacionamento com Cristo, que é o Deus que foi encarnado e que viveu conosco, e através das Escrituras é revelado Ele, os nossos olhos têm que estar fixos nele. Tal qual o povo ficava olhando para a arca, para saber qual era o caminho a ser seguido, a forma, o local que iria ultrapassar aquele Jordão. E a observação é: tomem cuidado, não cheguem muito perto, porque segundo ela vai, você nunca passou por esse caminho, você tem que seguir. Da mesma forma, hoje em dia, os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. É muito evidente quando Pedro começa a afundar daquela experiência de andar sobre as águas, quando Jesus vem numa tempestade, o texto deixa claro que Pedro afunda quando ele tira os olhos de Cristo e coloca na tempestade. A primeira coisa que eu quero lhe dizer: fixe os seus olhos na arca / Jesus. Coloque a sua esperança em Jesus. Ele representa a presença de Deus em nós, através das Escrituras. A grande questão é que às vezes nós não valorizamos Jesus. Nós não damos a Ele o devido valor. Eu estou fechando um ciclo de mensagem, então é possível que eu vá passear pelas mensagens que eu fiz das últimas duas vezes também. Um episódio para mim foi emblemático quando Eli, o sacerdote Eli, Samuel está crescendo, ainda é uma criança, mas está crescendo já com Eli, e os filisteus eles invadem e guerreiam contra Israel. Eli envia os seus 2 filhos, Hofni e Finéias. A exemplo dos filhos de Arão também, esses 2 não eram boa peça não, mas eram sacerdotes com Eli. E esses 2 filhos de Eli, eles vão e eles levam a arca para a guerra. E quando eles levam a arca para a guerra, eles perdem a guerra, porque havia já um juízo de Deus sobre Eli e sobre a nação. E a arca é levada. Uma das noras de Eli está grávida, está gestante, já às portas de ter um filho. E quando chega a notícia que os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca foi tomada, Eli dá um salto para trás. Ele tinha 98 anos, ele dá um salto para trás, quebra o pescoço e morre. A nora dele, que está tendo o bebê, e aparentemente pelo texto ela morre no parto, mas ela consegue, o menino nasce e ela dá um nome de Icabode. E ela diz, por quê? Esse nome significa foi-se a glória do Senhor. E essa expressão não foi referente ao marido dela que tinha morrido, nem o sogro,
mas a arca que fora tomada. Quando eu olho para esse texto de Josué, há um temor muito grande em honrar, em respeitar aquele que sim significa a presença de Deus, o Deus Emanuel, Jesus que está conosco. Honrá-lo, respeitá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade, e fixar os meus olhos nele, ou seja, nesta palavra que fala dele e não nas circunstâncias que estão ao meu redor. E o povo de Israel é orientado a olhar para a arca. Olhem e acompanhem a arca, porque no versículo 3 do capítulo 3, e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, ou seja, quando você olhar para a arca e ver que ela está se movendo, é a arca que é a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, eles botavam nos ombros, partireis vós também do vosso lugar e seguireis a arca. Você acha que é por acaso que Jesus usa a expressão nos discípulos quando chama, fala: vem e segue-me? Você acha que é por acaso? Quando ele vai fazer até uma advertência e diz: aquele que quer me seguir deve. Se a primeira coisa é nós colocarmos os nossos olhos e nossa esperança em Jesus, que é a presença de Deus em nós, o segundo ponto, devemos segui-lo. Devemos segui-lo para onde Ele nos enviar, para onde Ele nos conduzir. Imagine comigo esse momento da história, porque no versículo 4, ele vai dizer: você guarde uma distância porque vocês estão indo por um caminho que vocês nunca foram. Caminhar com Jesus muitas vezes vai requerer de nós uma confiança tal a ponto de entrarmos em situações que nunca pensamos que íamos entrar, em abrirmos mão de algumas coisas, de algum conforto muitas vezes. O povo estava ali aparentemente já em segurança naquela terra, mas havia a ordem: olhem para a arca, porque quando ela for e os levitas estiverem levando ela, vocês vão por onde ela for. Andar com Jesus, muitas vezes Ele vai nos chamar a fazer coisas que a gente vai ter que usar a fé. Nós vamos ter que nos entregar totalmente a esse chamado. Talvez a grande questão nossa e da nossa espiritualidade é porque nós estamos dando um percentual para Jesus da nossa vida. Muitas vezes nós estamos para o Senhor Jesus dando 50%, 70%, 90%, mas sempre guardamos uma gordurinha, dizendo assim: não, isso aqui eu não divido com Jesus, essa aí é demais, o que Ele está pedindo de mim é demais, eu perdoar fulano de jeito nenhum, eu me aliançar com ciclano de jeito nenhum, eu não sei, vocês estão me entendendo o que eu quero falar. Jesus chama a mim e a você a nos despirmos de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa prepotência, e nos jogarmos em confiança plena, mesmo que o caminho seja árduo. O texto diz, no versículo 5, que Josué manda o povo se preparar. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então falou aos sacerdotes, dizendo: levai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levaram-na, levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o povo, de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes às bordas das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança de toda a terra passa o Jordão diante de vós.
Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, aí presta atenção, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Aí Josué diz como vai ser o processo de seguir a arca. E vai ser um processo que vai requerer um milagre, vai requerer o sobrenatural. Ele vai dizer assim: olha, santifiquem-se, se consagrem, abstenham-se do pecado, coloquem sua esperança, sua mente, seu coração no Senhor, porque Deus vai fazer milagre amanhã. E vai ser o seguinte: os sacerdotes vão com a arca nas costas, eles vão na frente, e eles vão entrar na água. E quando o pé deles tocar na água, vocês vão ver, eles vão se amontoar. O texto mais na frente vai dizer que era o tempo da cega, da colheita. E era um tempo que o rio estava muito bravo, o mar estava muito forte. Imagina seguir a arca diante de tamanho desafio. Imagina você ali, tá certo, tá dizendo, vá, siga a arca, eles vão seguir. Aí Josué diz: agora deixa eu dizer o melhor parte. Vocês vão passar em terra seca. A arca vai na frente. Eu imagino ser sacerdote naquela época. Ser pastor hoje é fácil, em comparação a ser sacerdote naquela época, porque eles estavam com a arca nas costas. E eles seguem, e essa é a orientação. Nem tudo que Jesus vai pedir de nós vai ser fácil de obedecer. Nem toda a orientação divina para nos conduzirmos no nosso casamento, no relacionamento com nossos pais, com nossos filhos, com a igreja do Senhor. Muitas vezes a nossa fé vai ser posta à prova. Muitas vezes a gente vai estar certo nas nossas colocações, nos nossos pensamentos, mas Deus vai pedir de nós que abramos mão disso para o louvor e a glória dele. Você está me assistindo, Deus está falando ao seu coração. Você sabe que muitas vezes Deus pede coisas de você que você pensa assim: não, pastor, isso é difícil demais para mim, eu não tenho forças para fazer isso, eu não consigo. Eu quero dizer para você que se você olhar para Jesus, se você confiar em Jesus, e se você seguir à risca as orientações que Ele der na sua vida através da palavra dele, o que é ilógico, porque o mar ia se abrir com os pés dos sacerdotes tocando, o que é ilógico vai se tornar o divisor de águas, olha lá, para que você alcance a promessa de Deus na sua vida. E eles vão, o texto diz que acontece exatamente isso, versículo 14 do capítulo 3, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, aí aquela observação que eu tinha feito, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Quando eles puseram os pés, versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado do sertão, e os que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. E o milagre aconteceu. E quando houve obediência à voz de Deus, quando eles colocaram seus olhos na arca, que simbolizava a presença de Deus, quando eles creram no profeta, quando eles creram na liderança, quando eles seguiram, se consagraram, que essa era a orientação de Josué, o povo viu e passou pelo milagre. E eles então adentraram naquilo que seria o pontapé inicial de todas as promessas de Deus para os patriarcas.
No versículo 17 diz: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. É interessante, né? Porque vai requerer mais fé ainda dos sacerdotes, que guardaram o milagre acontecendo no meio do Jordão, enquanto o povo passava a pé enxuto, e eles lá com a arca, simbolizando a presença de Deus, mantendo o que era caos em paz, porque eles passaram em terra em pé enxuto e puderam então vislumbrar o início da promessa. Nós temos, como povo de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, valorizar a presença de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos zelar e ter cuidado com a presença de Deus. Mas em terceiro, nós devemos ter respeito, honra, tudo isso, mas obediência à presença de Deus, à orientação de Deus, à direção que Deus dá, mesmo se for contrário ao nosso próprio julgamento. O povo começou a entrar na promessa quando eles obedeceram. A palavra do Senhor diz, através do próprio Senhor Jesus, que enquanto estivéssemos no mundo, haveria conosco uma companhia desagradável, que seria a aflição. Ele disse: olha, não vai ser fácil sempre. Nem sempre vocês vão ver os vossos inimigos debaixo dos vossos pés. Mas uma coisa, disse Jesus, eu garanto: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Através do Espírito Santo, Jesus tem aberto os nossos olhos à palavra. Ele tem revelado, o Espírito Santo tem revelado Jesus. Não foi isso? Jesus disse: eu vou para enviar o Consolador. E o que é que o Consolador vai fazer? Ele vai me revelar a vocês. E através da ação do Espírito Santo, Cristo tem direcionado a nossa vida, dirigido a nossa vida. Nesse tempo, nesse momento, o que Jesus quer de nós? Qual a orientação dele? Muitos pastores, e eu concordo com algumas observações que eles fazem, é que essa pandemia, ela veio sim a mexer com o povo de Deus. Ela veio chacoalhar com a gente. Permissão de Deus para descobrir quem realmente estava nele. E também, como o fogo no crisol, ele vai e purifica o ouro, veio nos purificar também. Nós temos vivido dias difíceis, é verdade, mas Jesus continua o mesmo. A presença de Deus em Cristo, revelada pelo Espírito Santo, está aqui, está aí agora na sua casa. Nesse momento que você parou para assistir esse culto, para adorar a Deus, como você tem reagido às orientações do Senhor? Muitas vezes, irmãos, Deus é tão claro nas orientações a respeito do nosso matrimônio, na nossa vida de servo na igreja, no corpo de Cristo. Deus tem dado tantas orientações para nós e entra por um ouvido e sai pelo outro. Muitas vezes nós não estamos atentos à voz de Deus, e hoje eu quero convidá-lo, fechando esse ciclo da terceira mensagem, a você fazer uma oração com o Senhor, uma oração sincera. Diante de tudo que foi falado nessas 3 mensagens, você olhar para Deus e se porventura o Espírito Santo está falando contigo que alguma coisa precisa ser mudada, seja como Pedro e não como Judas. Não desista.
chore aos pés dele, abra seu coração a Cristo, Ele te restaurará. Josué, ele foi honrado por Deus. Veja, o texto diz: eu vou te engrandecer diante do povo. Mas ele foi honrado, sabe por quê? Porque ele creu. Ele era um dos 12 lá atrás que entrou na terra, mas ele e Caleb eram os únicos que criam. Os outros 10 não. Passam-se 40 anos. Josué agora está liderando o povo. E Deus olha para ele e diz: eu vou engrandecer você, porque você sempre creu. Josué era um homem falho? Era. Tanto é que no capítulo 1 Deus vai dizendo: tenha coragem, tenha força. Aquilo é evidente que Deus está preenchendo as questões da vida de Josué que precisam ser preenchidas. Mas Josué ousou crer no Senhor. Entregue-se ao Senhor plenamente, totalmente. Até você, meu amado irmão, que está há tanto tempo na igreja, mas que às vezes as atitudes não corroboram com a sua fé. Eu te amo, meu irmão. Eu amo vocês. Mas a verdade precisa ser dita. Muitas vezes nós não estamos vivendo o que professamos como verdade na nossa vida. Que passemos a partir de hoje nos aliançar com Cristo, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele Yeshua que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que voltemos nossos olhos à palavra que revela a vontade dele. Com a ajuda do Espírito Santo, possamos viver mais intimamente com o Senhor. Ele que é a presença do Pai em nós. Aquele que recebeu os espinhos que simbolizavam os nossos pecados. Aquele que propiciou eu e você, pecadores, sermos abraçados pelo ouro, pela santidade, pela presença de Deus, como foi o ouro na acácia. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã
aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor corrige a quem ama e a quem toma por filho. E como isso alegra o nosso coração. Saber que, embora nós muitas vezes somos confrontados pelo nosso jeito de viver, o Senhor faz não por ira, cólera, mas por amor. Porque qual é o pai que não conduz o seu filho à verdade? E assim tu tens feito conosco. E nós damos graças a Jesus por isso. Porque nesse molde que tu faz, a única coisa que acontece em nós é que a cada momento como esse, o Senhor retira de nós as impurezas, molda o nosso caráter, transforma a nossa personalidade e nos leva a cada dia mais perto da estatura, da maturidade que o Senhor quer. Nós te amamos, Pai, por isso. E te pedimos perdão por todas as vezes que não atentamos para o Teu Filho Jesus como deveríamos. Perdão por todas as vezes que erramos o alvo. Ó Deus, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs, que nos dá a chance de hoje acertarmos as contas contigo. Que a Tua graça nos alcance, que a Tua bondade nos envolva e que possamos sair desta pandemia vitoriosos. Se essa pandemia, Senhor, é o Jordão, que ao sairmos dela possamos entrar, enfim, na terra prometida, numa época onde valorizaremos mais a Tua presença, onde teremos mais zelo e obedeceremos com mais afinco a Tua vontade. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, nos dá uma semana abençoada. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Guarda-nos da doença, do assalto, do sequestro, do roubo, da bala perdida. Eu oro, Pai, pelo Brasil, pelos governantes desta nação. Ó Deus, tem misericórdia e revela a eles a Tua vontade. E abençoa, Senhor, abençoa a nossa casa. Aqueles irmãos queridos que estão passando por momentos difíceis, estão desempregados, estão enfermos, estão aflitos, angustiados, com depressão, ansiedade, não estão conseguindo dormir, que essa noite seja uma noite de paz, de tranquilidade, de restauração, de renovo, em nome de Jesus. Essa nossa oração, Pai Santo, ela é feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus, desde agora e para todo sempre.
Deus te abençoe, rica e abundantemente.